Bom dia, graças a Deus, estamos novamente aqui. Bom dia, amados irmãos e amigos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, vamos fazer esta gravação e vamos agora ler um hino, o hino 215. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Cantai com júbilo, celebrai ao Rei, um sacrifício de louvor oferecei. Pai Santo, entra agora nos teus átrios. Meu coração brota de alegria por poder estar aqui na tua presença. Como filho amado e grato, tudo entrego. Aleluia, glória ao Senhor. Então, hoje é dia 29/4/2021 e são 10h35, mais ou menos. O título desta mensagem é Uma Testemunha Audiovisual. E vamos ler em São Marcos, começar a ler em São Marcos 13, 1-7. E, saindo Jesus do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, olha que pedras e que edifícios. E respondendo Jesus disse-lhe: Vês estes grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Isto aconteceu no ano 70 da nossa era. Ano 70 depois de Cristo. E assentando-se Jesus no Monte das Oliveiras, defronte do templo, Pedro e Tiago e João e André lhe perguntaram em particular: Diz-nos quando serão essas coisas, em que tempo acontecerão? E que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? E Jesus, respondendo-lhes, começou a dizer: Olhai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, dizendo que são o Cristo, e enganarão a muitos. E quando ouvirdes de guerras e de rumores de guerras, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, ou seja, não iria melhorar. Os relacionamentos entre os seres humanos não melhorou. Na questão das nações, umas para com as outras, haverá guerras. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fomes e tribulações. As guerras produzem fomes. Estas coisas são os princípios das dores. Quando uma mulher está grávida, as dores começam e vão continuar, não é? Quando ela está para dar o bebê à luz. Mas olhai por vós mesmos. Devemos ter cuidado de nós mesmos, né? Temos que nos alimentar, temos que cuidar do nosso corpo e sempre debaixo da direção do Espírito de Deus.
repetindo, mas olhai por vós mesmos, porque vos entregarão aos concílios. E naquele tempo, depois de Jesus ter partido para o céu, a Igreja sofreu muitas perseguições. Lembro-me do São Paulo, que ficou cego durante 3 dias, quando ia perseguindo a Igreja para Vamos ler aqui em Actos, capítulo 9, começando no 1. Saulo é convertido por Jesus. Saulo, porém, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, capital da Síria, pediu-lhe cartas para Damasco para as sinagogas, a fim de que, caso encontrasse alguns do caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Mas seguindo ele a viagem e aproximando-se de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Os homens que viajavam com ele quedaram-se emudecidos, ouvindo na verdade a voz, mas não vendo ninguém. Portanto, houve testemunhas que iam com o Saulo. Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via coisa alguma, e guiando-o pela mão, conduziram-no a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. Ora, havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor, em visão: Ananias. Respondeu ele: eis-me aqui, Senhor. Ordenou-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada Direita, e procura em casa de Judas um homem de Tarso, chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E viu um homem chamado Ananias entrar e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Teve uma visão, o Senhor deu-lhe uma visão ao Paulo. Respondeu ao Saulo, aliás. Respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os reis e os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe cumpre padecer pelo meu nome. Partiu Ananias e entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse-me: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho para onde vinhas, enviou-me para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas e recuperou a vista. Então, levantando-se, foi batizado. E, tendo tomado alimento, ficou fortalecido. Depois demorou-se alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Portanto, Damasco, capital da Síria, ainda hoje, e realmente o homem tornou-se um grande ensinador e pregador. Vamos ainda continuar a ler. O Senhor Jesus Cristo estava a falar aqui.
com alguns dos seus discípulos. E o Senhor Jesus dizia: mas olhai por vós mesmos, porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas, e sereis açoitados, e sereis apresentados perante presidentes e reis por amor de mim, para lhes servir de testemunho. O Senhor Jesus disse-lhes o que é que eles iam ter que sofrer pelo seu nome, e deveriam fazer isso com alegria e com fé de que o Senhor lhe daria a vitória e os tornaria mais que vencedores. O Senhor Jesus continua a dizer: mas importa que o Evangelho seja primeiramente pregado entre as nações. Quando, pois, vos conduzirem e vos entregarem, não sejais solícitos, de antemão, pelo que, a vez de dizer, nem premediteis, mas o que vos for dado naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. E o irmão entregará à morte o irmão. Naquele tempo que isto acontecia. E o pai ao filho. E levantar-se os filhos contra os pais e os farão morrer. E sereis odiados. Quer dizer, este espírito, esta forma de pensar ainda se mantém atualmente. Passados 2000 e tal anos. Glória ao Senhor. Sereis odiados por todos, por amor do meu nome. Até mesmo há crianças usadas pelo inimigo, enganadas, inocentes, e que não sabem nada. Crianças que se põem contra os filhos de Deus. O diabo engana as crianças. Entregue isto nas tuas mãos, Pai. O São Pedro diz: lançai sobre ele a vossa ansiedade, porque Deus tem cuidado de vós. Repetindo: e sereis odiados por todos, por amor do meu nome, mas quem perseverar até ao fim, esse será salvo. Portanto, devemos perseverar. O Senhor de modo nenhum nos vai deitar fora. Amém. Marcos 13, 14 a 19. Ora, quando vós virdes, continua o Senhor Jesus a falar, era o Pedro, o André, e acho que era o Tiago e o João. Portanto, o Senhor Jesus Cristo estava a falar com o Pedro e Tiago e com o João e o André. Glória ao Senhor. Então, continuando. Ora, quando vós virdes a abominação do assolamento que foi predita por Daniel, o profeta, quando vós virdes a abominação do assolamento, quem lê entenda. Então, os que estiverem na Judeia, na província da Judeia, fujam para os montes. E o que estiver sobre o telhado, não deixa para casa. Ou seja, era bom que as pessoas se escondessem e evitassem ser vistos. Repetindo: e o que estiver sobre o telhado, não deixa para casa, nem entra a tomar coisa alguma de sua casa. E o que estiver no campo, não volte atrás para tomar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias. Orai, pois, para que a vossa fuga não suceda no inverno. Portanto, a oração é muito importante, foi muito importante e continua a ser muito importante, mesmo na igreja atual, Igreja de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo.
O outro versículo, porque naqueles dias haverá uma aflição tal, qual nunca houve desde o princípio da criação, criada por Deus. Até agora, vou repetir, porque naqueles dias haverá uma aflição tal, qual nunca houve desde o princípio da criação que Deus criou até agora, nem jamais haverá. Marcos 13, 20 a 26. E se o Senhor Jesus continua a dizer aos discípulos, estes 4 discípulos, e se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria. Carne refere-se ao corpo, não é? Mas por causa dos eleitos que escolheu, abreviou aqueles dias. E então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas e farão sinais e prodígios para enganarem, se for possível, até os escolhidos. Portanto, os sinais em si não são o suficiente para a pessoa demonstrar que é um filho de Deus. Tem que viver em amor, fazer boas obras, etc. Repetindo, porque se levantaram falsos cristos e falsos profetas e farão sinais e prodígios, mas estão separados de Deus, não têm a vida de Deus, no fim o Senhor vai lhes dizer, não os conheço. Vou repetir, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas e farão sinais e prodígios para enganarem, se for possível, até os escolhidos. Mas vós vede, eis que de antemão vos tenho dito tudo. Ora, naqueles dias depois daquela aflição, o sol se escurecerá, ou seja, haverá sinais no sol e na lua. Vou repetir, ora, naqueles dias depois daquela aflição, o sol se escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as forças que estão nos céus serão abaladas. E então verão vir o Filho do Homem nas nuvens, com grande poder e glória. Amém, aleluia. Marcos 13, 27 a 33. E o Senhor Jesus continua a dizer aos seus 4 discípulos, e ele, Jesus, enviará os seus anjos e juntará os seus escolhidos, desde os 4 ventos da extremidade da terra até à extremidade do céu. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já o seu ramo se torna tenro e brota folhas, bem sabeis que já está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes suceder estas coisas, sabei que já está perto às portas. Na verdade, vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. A palavra do Senhor tem que cumprir-se sempre. Não voltará para trás vazia.
mas tem que cumprir aquilo que o Senhor determinou. Mas daquele dia e hora ninguém sabe. Exatamente, ninguém sabe. Sabemos apenas quando uma mulher está grávida, sabe-se que ela está com dores, mas não se sabe como é que vai nascer o filho, quando vai nascer. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Quando nós olhamos, vigiamos e oramos, lemos a palavra, oramos sem cessar, estamos sempre em comunhão com Deus, lendo a sua palavra, amando a sua palavra, aí o Senhor vai nos revelar quando isso acontecerá. Amém. Marcos 13, 34, 37. É como se um homem, partindo para fora da terra, deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos, e a cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. O Senhor deu dons, levou cativo o cativeiro, e deu dons aos homens, os apóstolos, os pastores, os evangelistas, todos os outros, né? E aqui diz que é como se um homem, partindo para fora da terra, deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos, e a cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. Vigiasse. Vamos ler aqui em Efésios 4, começando no 8. Diz São Paulo: por isso foi dito, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro, isto é, venceu o diabo e tudo o que nos queria oprimir. Por isso foi dito, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é senão que também desceu às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu, muito acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Quando foi o batismo, João não queria batizar Jesus, mas Jesus disse: deixa que se cumpram todas as coisas. Outro versículo, verso 11. E Jesus deu uns como apóstolos, e outros como profetas, e outros como evangelistas, e outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos meninos inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela fraudulência dos homens, pela astúcia tendente à maquinação do erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual o corpo inteiro bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Glória ao Senhor. Então, vamos continuar. Vou repetir. É como se um homem, partindo para fora da terra, deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos, e a cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. Então há aqui uma ordem a seguir: vigiai, pois, porque não sabeis
quando virá o Senhor da casa, o Senhor Jesus Cristo, que venceu o valente e se tornou muito mais valente eternamente sobre o maligno, porque nos salvou com o seu sangue. Repetindo, vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa. Como a mulher grávida não sabe quando nasce o bebê, não é? Ela sabe mais ou menos que ao fim de 9 meses ele vai nascer, mas não tem a certeza se tudo vai correr bem, se nasce aos 9 meses, se nasce um bocadinho antes ou um bocadinho depois. Repetindo, vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo de improviso, como ladrão, né, que vem de noite, para que vindo de improviso não vos ache dormindo. E as coisas que vos digo, digo-as a todos. Vigiai. Glória ao Senhor. Então, meus irmãos e amigos, vamos vigiar e orar. Glória ao Senhor. Vamos ler aqui em Marcos, capítulo 9, 45 a 49. E o Senhor Jesus dizia aos seus discípulos: e se o teu pé te escandalizar, corta-o. Melhor é para ti entrares coxo na vida do que, tendo 2 pés, ser lançado no inferno, no fogo que nunca se apaga. Vou repetir, e se o teu pé te escandalizar, corta-o. É claro que isto está a se referir ao espírito da pessoa, não é? Se o pé do teu espírito te escandalizar, corta, ou seja, deve corrigir-se, ler mais a palavra de Deus e pedir a Deus que lhe dê a virtude do Espírito Santo sobre ele, porque devemos amar a palavra de Deus. Pela fé, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, repetindo, e se o teu pé de escandalizar, corta-o. Melhor é para ti entrares coxo na vida do que, tendo 2 pés, ser lançado no inferno, no fogo que nunca se apaga. O inferno foi feito para o diabo e os seus anjos, mas aqueles que negarem Jesus vão ficar lá, né? O espírito da pessoa, né? E mais tarde o corpo também. O inferno, diz o Senhor Jesus, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu olho te escandalizar, o olho do teu espírito, lança fora o olho do teu espírito, ou seja, deixa de pensar e falar aquilo que estavas a fazer. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho, do que, tendo 2 olhos, seres lançado no fogo do inferno. É preciso cuidar disto. Tudo se passa no mundo, segundo o meu entendimento, no mundo do espírito da pessoa, porque a pessoa é espírito, alma e corpo. Então, vou repetir, e se o teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho, do que, tendo 2 olhos, seres lançado no fogo do inferno, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga, porque cada um será salgado com fogo, como nos sacrifícios dos animais, e cada sacrifício será salgado com sal. Portanto, há sempre sofrimento para aqueles que não querem servir a Deus. Então, amados irmãos e amigos, estamos a terminar, e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja convosco, agora e eternamente. Amém. Aleluia. Tchau, amigos e irmãos, no nome do Senhor Jesus Cristo.